A Caatinga é rica em diversidade, de grandes árvores à vegetação rasteira. Esse dinamismo ecológico está sendo estudado por pesquisadores do curso de Biologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E as pesquisas revelam que as riquezas nativas estão ameaçadas por espécies invasoras. Sutis e delicadas, mas exuberantes em cores e formas. Essas são as flores da Caatinga. Na Caatinga, vegetação típica do Nordeste brasileiro, a natureza não economiza na criatividade. De pertinho, elas até parecem grandes, mas muitas vezes é preciso um olhar bem atento e sensível para percebê-las. São muitas espécies e um vasto material a ser estudado. Extremamente importante a gente acompanhar um pouquinho essa evolução das floras, acompanhar um pouquinho essa importância da caatinga aberta, da caatinga herbácea, da caatinga arbustiva, da caatinga arbórea, e a gente fazer um pouquinho toda essa interface, né, desse ambiente florestal. A nossa caatinga é uma floresta, só que tem uma característica diferente, é uma floresta seca. A diversidade de flores dessa vegetação não está na copa de árvores, mas a menos de 1 metro do chão. São nas herbáceas que a pluralidade florística se concentra. Tem sido o foco de uma das pesquisas realizadas pelo curso de Biologia da Universidade do Estado do Esse Grande do Norte. A intenção de fazer esse levantamento da flora do Rio Grande do Norte é contribuir um pouquinho com todo esse potencial florístico que temos em todos os ambientes do Rio Grande do Norte. A UERN, a UFERSA e os IFs, que estão disseminados um pouquinho no interior do estado, ficaríamos responsáveis um pouquinho por fazer esse levantamento desse nosso bioma que é predominante, que é a Caatinga. Como vegetação rasteira, as herbáceas servem de proteção para o solo. O tapete natural retém a umidade, função importante já que a região é conhecida pela falta d'água. O que muita gente considera como sujeira é abrigo de um ecossistema riquíssimo e precisa ser preservado. A flora herbácea ela é muito importante, não só para as plantas em si, para as arbóreas, para os arbustos e para os subarbustos, mas também para a fauna, então para microfauna e macrofauna. Ela é importante até no sentido de haver vários trabalhos já falando sobre a importância do oferecimento de recursos de pólen, de néctar para abelhas da região. Ela é importante para proteção do solo. A pesquisa do levantamento florístico da Caatinga é realizada em mais 2 municípios da região, Açu e Patu. Em Mossoró, é feita no Parque Ecológico da cidade. Nós tivemos um período aqui, entre março e abril, saíram inclusive muitas matérias falando que o parque estava abandonado pelo fato de ter muita vegetação de tamanhos considerados, que é entre 1 metro, 1,5 metro, que é a característica desse tipo de vegetação que nós temos aqui no parque. E em momento algum o parque foi abandonado, muito pelo contrário. Esse período foi o período que nós tivemos mais cuidados com o parque, justamente para essa proteção da fauna e da flora do parque. E as pessoas acabaram tomando outro entendimento, considerando todas as nossas herbáceas, que são essas plantinhas que têm o caule mais molinho, Então as pessoas começaram a considerar como um abandono toda essa vegetação, porém elas começaram a entender agora, depois que a gente está fazendo esse trabalho, conscientização, que muito pelo contrário, esse tipo de vegetação, ela protege. Para o ser humano, ela pode até não ser muito perceptível em relação a proteger, a ter uma atividade com os animais, mas por ser humano, ela ainda tem uma função, que é a questão de proteção do solo. Mas nem todo verde aqui é vegetação nativa. A Prosopis juliflora, popularmente conhecida como algaroba, compõe a maior parte do cenário, mas não pertence à Caatinga. Foi introduzida no Brasil com a finalidade de alimentar o gado, mas se reproduziu de forma desenfreada. Muita gente chega aqui, vê a algaroba e imagina que ela é uma espécie nativa, só que ela não é uma espécie nativa, ela é uma espécie invasora.
E aí, assim como ela, outras espécies chegam e encontram um ambiente favorável ao mesmo local de onde elas são de origem. Ela retira mais recursos do solo, ela está prejudicando todas aquelas espécies que estão ao seu redor. A mais nova espécie invasora é essa daqui, o ninho indiano. Ele foi introduzido com o objetivo de oferecer sombra pelo rápido crescimento e pela fácil reprodução. O problema é que essa reprodução perdeu o controle e, em grande quantidade, o ninho funciona como uma espécie de inseticida natural e afasta borboletas e abelhas, por exemplo. Algumas espécies de aves têm se tornado inférteis por ingerir o fruto dessa planta. Aos poucos, o ninho indiano está sendo retirado do parque para que a vegetação nativa tenha espaço e se refaça lutando resistentemente contra as espécies invasoras. Vencer o desmatamento e a degradação provocada pelo homem é outra batalha. E só o tempo e a consciência ambiental determinarão as mudanças. Nós encerramos aqui a edição de hoje. Se você gostou, entra no nosso canal, se inscreve e compartilha nossas reportagens. É só acessar youtube.com/UERN-TV. Nós agradecemos a sua audiência e a parceria com a Polisport, uma empresa que investe e acredita no jornalismo cidadão. Uma ótima semana para você e até mais.